Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco e com certeza vai estar, para que na reflexão do Evangelho de hoje se atinja o objetivo que Kardec assim o colocou. Trabalhamos um pouco sobre o capítulo 27, que fala muito sobre uma prática que temos de pedir. Capítulo 27 tem por título Pedi e obtereis. Isso nos leva a uma ligação imediata com a prece. Normalmente, quando fazemos uma prece, é de praxe que elevemos a Deus os nossos pedidos, como já pedimos hoje. Mas uma prece, além de pedir, devemos também nos lembrar de agradecer. Agradecer pelo bem que tivemos, pelo dia que tivemos, por tudo de bom que nos aconteceu, por aquilo até que não, de mal que não nos aconteceu. E até por aquilo que a gente chama de mal que poderia ter nos acontecido, desde que daí consigamos tirar alguma lição. Então uma prece é para pedir, é para agradecer, e algo que a gente muito pouco faz, louvar. Louvar a Deus, nosso Pai, o Criador. A prece ainda tem alguns outros itens que a gente pode colocar a vocês. Mas em princípio dizemos assim, o que é a prece? A prece é a forma de que cada um de nós, seus filhos, possamos entrar em contato com o Pai. Então a criatura entra em contato com aquele a quem se dirige. E esse contato é especialmente pelo pensamento. Nós vamos trazer, pela visão de Allan Kardec, que vem lá de Jesus, a prece é algo que está ligado ao pensamento, o nosso modo de pensar, a conexão com o divino. Então a prece, além do pedir, ela pode também ser de apelos, ela pode ser de súplicas, não podemos esquecer de modo algum do agradecimento e também começar a praticar o louvor ao Pai, a glorificação. Então vamos chegar para bem perto de nós. O que pedimos a Deus quando nos colocamos em oração? O que pedimos a Deus? E aí Allan Kardec nos leva ao tempo de Jesus, em que os sacerdotes se julgavam e se colocavam com os verdadeiros senhores e únicos que podiam fazer contato com o Deus. Eles já acreditavam no Deus único. E eram preces imensas, longas. Então por isso que Jesus nos coloca, não é necessário muito falar. Não é necessário muitas palavras. E Jesus nos acrescenta, nosso Pai já sabe de tudo o que precisamos, muito antes de pedirmos. Daí vocês diriam, mas se Ele já sabe, por que a gente tem que pedir? Que o pedido é uma conexão nossa com o divino. O pedir, nos leva a entrar em conexão com as entidades superiores. E daí é uma forma de energia que pensamos estar enviando, mas na realidade estamos recebendo. Então não é necessário que a gente se coloque numa prece com muitas palavras, com muito falar. E Jesus ainda nos fala sobre as qualidades da prece. A primeira delas, ela tem que ser sincera. E em sendo sincera, já elimina o muito falar. A sinceridade tem que brotar do coração.
A gente liga também numa conexão com Deus, numa prece, ao perdão às nossas dificuldades, aos pecados, vamos chamar assim, que cometemos, e ao perdão ao outro por aquilo que eventualmente ele possa nos ter feito. E especialmente também, nós vamos eliminando esse muito falar e falar bonito numa prece, porque isso daí cheira a vaidades, a orgulho. E não é isso que o Cristo nos pede. Ele nos pede nessa conexão a humildade. Ele nos pede que façamos um momento de reflexão para trabalhar em nós a mudança do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar, do nosso agir, que aqui colocamos com o nome de arrependimento. Mas é na realidade um exame que fazemos da nossa situação diária. Onde foi que fizemos alguma coisa que não está de acordo com o Evangelho de Jesus? Onde foi que fizemos alguma coisa que não foi bem colocada em relação ao nosso irmão? Isso é um exame daquilo que chamamos de nossas faltas. É evidente que no estado espiritual que nos encontramos, cometemos essas chamadas faltas. Mas cabe a nós um trabalho na melhoria espiritual, no trabalho da melhoria moral. E para isso a resignação. A resignação com as coisas que aconteceram e que a gente possa tirar daí lição para não mais acontecer daquela forma, se elas não foram coisas boas. A resignação para aquilo que vem para nós, para entendermos que não há erros nos planos de Deus. O que vem é o que seria muito bom realmente se conseguíssemos tirar lições daí. Então isso nos leva essencialmente ao trabalho que devemos fazer, a nossa melhoria moral. Aí o conselho que recebemos da literatura espírita: quando fores orar, isso vem lá de Jesus, tens algo contra seu irmão? Então primeiro reconcilia-te com teu irmão, mas reconcilia-te a ti mesmo também, porque eu só posso dar daquilo que eu tenho. Então, se eu não conseguir reconciliar comigo mesmo, analisando e tentando não mais cometer as chamadas faltas, como é que eu vou aceitar a de meus irmãos? Perdoa as suas ofensas. Entenda que você está, como eu estou, como todos nós estamos, num estágio de evolução e que as faltas são naturais. Aprendendo a aceitar como somos, estamos nos perdoando. E aí nós podemos aceitar a dificuldade do próximo. Isso é o chamado perdão. Perdoai as ofensas recebidas ou as ofensas que você próprio causou. E Jesus ainda diz assim: perdoai para que vosso Pai que está nos céus também perdoe vossos pecados. Na verdade, Jesus usou de uma figura de linguagem, porque fica parecendo que se a gente não perdoar, Deus também não nos perdoa. Sabe, de fato não nos perdoa, porque Deus não se ofende. Ele entende o estágio que estamos. Lembra da mulher pega em adultério? A lei de Moisés dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas Jesus, olhando para ela, enxergou um ser em evolução que estaria suscetível a cometer falhas. Então ele não pensou em condenar aquela mulher. Deus também não nos condena. É uma reflexão que fazemos de nós, com as nossas atitudes e com aquilo que são as leis divinas. Para bem exemplificar, Allan Kardec coloca no capítulo 27 uma pequena parábola que Jesus nos trouxe para mostrar o que a gente acabou de dizer. Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para fazer as suas orações.
um fariseu, observe o traje dele, bem diferente, e um publicano, que seria uma pessoa do povo. Os dois subiram ao templo para fazer as suas orações. Nas palavras de Jesus, o fariseu orando dizia assim: meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens. Eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, que são injustos, que são adúlteros, como também é este publicano que está aí. Observe o palavreado dele, se colocando orgulhosamente acima dos demais. Então o fariseu completa nas falas de Jesus. Jesus 2 vezes por semana dou o dízimo de tudo que possuo. Aí Jesus nos traz o publicano. Diz Jesus, ao contrário do fariseu, o publicano fica distante, nem ousava levantar os olhos para o céu. E esse publicano dizia assim, batendo no peito: meu Deus, tende piedade de mim, eu sou um pecador. Veja ele fazendo uma prece e fazendo uma reflexão sobre quem ele julgava ser. Então, eu sou um pecador, tende piedade de mim. Aí Jesus, nessa análise, diz assim: eu vos declaro que este, o publicano, retornou à sua casa justificado. O que é que Jesus quis dizer que ele retornou à sua casa justificado e não o fariseu? O publicano justificou-se por ser humilde, admitiu-se pecador, vendo seus erros e defeitos, e não vendo os possíveis erros e defeitos do outro, de apontar e de julgar o próximo. Ele viu a si. Então aí Jesus está mostrando para a gente que a prece é uma reflexão introspectiva. Eu vou para dentro de mim e vou analisar minhas atitudes, meu modo de pensar, sentir, de falar e agir. Essa palavra justificado, eu fiquei pensando o que é que realmente seria. E aí a literatura espírita nos mostra que justificado é um homem justo. Ou seja, aquele que busca praticar as leis do amor, as leis de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho trazido por Jesus. Falando no justificado, só os chamados justos herdarão o mundo que está por vir. Aquilo que à época se chamava a Terra Prometida e que agora estamos conhecendo como o mundo que está se aproximando de nós, que é o mundo de regeneração. Mas um alerta que a nossa doutrina nos diz: não é só o mundo que está mudando, porque o mundo só vai ser um mundo regenerado quando cada um de nós se tornar também um ser regenerado. E a gente teve um exemplo há pouco tempo, o nosso Chico. Ele viveu no mundo de provas e expiações, mas ele já estava, como um ser espiritual que era, no mundo de regeneração. Ele já estava avante do seu tempo. É a mudança nossa que faz com que o mundo mude também. E aí Jesus nos traz uma grande lição. Pois aquele que se exalta, este será humilhado. Jesus não está jogando uma praga, nem falando de castigo. Mas mais ou menos ele diz assim: se eu tenho riqueza e não sei aproveitar a riqueza, eu posso vir numa próxima oportunidade, sentindo falta desses valores que eu não soube trabalhar, para entender exatamente o que significaria a riqueza. Ou se eu venho numa situação de poder e não trabalho bem esta situação de poder, eu posso vir numa próxima como alguém submisso, sentindo tudo aquilo
que fez o outro passar. Então, todo aquele que se exalta, este será rebaixado. E todo aquele que se humilha, este será exaltado. Um conselho vindo de nossa doutrina. Que a nossa doutrina nos traz Jesus de volta. Quando começarmos o dia, qual a primeira coisa que devemos nos preocupar? Fazer uma prece. Agradecendo por um novo dia que há de vir e solicitando amparo para que nossas atitudes sejam em acordo com o Evangelho do Cristo. Então, muito cuidado devemos ter, porque muitos oram e poucos sabem orar. Em geral, a gente faz o quê? Repetir orações, repetir palavras. E a gente vai trazer daqui a pouquinho um exemplo em que vocês vão ver aquilo que nós dissemos. Já que é pensamento, não precisa de muitas palavras. Mas veja, Jesus traz fortemente isso. Seja o que for que peçais numa prece, seja o que for que peçais numa prece, tenhais certeza, crede, que vais obter. E isso vai ser dado a cada um que assim o pedir. Então quer dizer que se eu pedir para ganhar na loteria, eu vou ganhar? Guardadas as proporções, lembra que lá atrás a gente colocou assim, o nosso Pai já sabe tudo o que precisamos, e daquela lição que a gente ouviu, o que é absolutamente necessário para a nossa evolução. Então, o que é que a gente vai obter? Aquilo que é necessário para nós no momento que estamos vivendo. De repente eu falo, bom, se eu ganhar na loteria, aí o lar dos velhinhos aqui não vai ter mais dificuldade, que eu vou ajudar aquele povo mais de monte. Será que vai? Será que a gente vai fazer isso? Será que ao receber muito dinheiro, isso não vai nos tirar do caminho que estamos trilhando? Não nos esqueçamos que antes de encarnarmos, nós já passamos por um trabalho espiritual com engenheiros siderais, com amigos espirituais, que analisaram bem o nosso estágio e nos ajudaram a vir trabalhar nesta encarnação, encontrando as dificuldades necessárias para o nosso aprimoramento. Então é aquilo que é absolutamente necessário. Então por que realmente orar para Deus? Para sentir que Deus está conosco sempre. Ele está sempre conosco. Mas a nossa oração eleva o nosso padrão vibratório e a gente pode sentir Deus em todas as coisas. Lembra daquele amigo do Chico Xavier, um maltrapilho que entrava no centro e o Chico conversava com ele. E o que você viu de bom hoje, Jorge? E Jorge dizia, Chico, eu vi Deus. Você viu Deus, Chico? Onde você viu Deus? Eu vi Deus nas árvores, nas folhas, nas flores, nos frutos, nos pássaros. Então, orar para estar com Deus, para sentir que realmente Deus está conosco. Não é para pedir que Ele esteja conosco, que Ele realmente está. Eu trouxe aqui um conto de de Teresa de Calcutá, um repórter, foi verdadeiro isso. Um repórter chegando a ela diz assim, irmã, quando você ora para Deus, o que você diz para Ele? Ela diz assim, eu fico em silêncio, não digo nada. Aí o repórter insistiu, bom, tudo bem, mas o que Ele diz para você? O que Ele te responde? Ele fica em silêncio. Observa aí a conexão. Não precisa palavras. É o coração, é a vibração nossa, é o pensamento emitindo energia para o alto. Então o que Deus responde? Não responde, Ele fica em silêncio também. Então o que é realmente a prece? É a forma de nos conectarmos com o ser superior. É a forma de conexão com Deus.
E eu encontrei ali na nossa doutrina uma fala que diz assim: quando se busca a fonte responde. Quem que é a fonte? É Deus e os amigos espirituais que estão conosco para nos ajudar em nossa caminhada. O que são essas respostas? Alimento para a nossa alma. Consolação para as nossas dificuldades, para as nossas dores. Bons fluidos, que é disso que muito precisamos. Veja, só para relembrar, o que Deus não vai nos conceder quando estivermos em oração? Não vai fazer milagre, até porque a gente aprendeu que milagre não existe. Não vai ajudar ninguém que não faça a sua parte, até porque aí não teria mérito nenhum se aquilo que eu fosse fazer, Deus fizesse por mim. Então tem que ter esforço, tem que ter boa vontade. Milagre Deus não vai propiciar a ninguém. Mas aí o que Ele pode conceder então? Ele pode nos ajudar com coragem, com tolerância, com paciência, com resignação, com boas ideias. Aí você dirá, quer dizer que se eu pedir paciência, Ele vai me dar paciência? Ele não vai dar paciência para ninguém. Ele vai colocar o ser espiritual que somos em situações que consigamos desenvolver a paciência. Em situações que precisamos desenvolver a nossa coragem, a nossa tolerância, a nossa resignação. Não é que Ele vai nos dar isso daí. Ele concede oportunidades para desenvolvermos estes itens. Mas isso não significa que a gente deva recusar preces que fazem por nós ou recusar fazer preces para outro. Então não recuse para você ou para outro qualquer os benefícios que a prece proporciona. Repetindo com outras palavras, a prece deve ser sincera, humilde e vir do coração, com amor. É a alma que deve se elevar a Deus. É uma conexão do ser espiritual que somos com o Espírito maior, o Pai de todos. Lá atrás eu falei que não é necessário palavras e eu vou trazer um conto que mostra bem o que é isso. Muito parecido com a história do publicano. Um cidadão que chamamos humilde, uma pessoa simples, entra numa igreja, o Zé. Para perto da imagem de Jesus, fala: oi Jesus, eu sou o Zé, eu estou aqui. E ia embora. Para aquele povo que gosta de muitas palavras nas orações, era gozado. Eu sou o Zé. Grande coisa ele é o Zé. Eu sou o Zé, Jesus, eu estou aqui. Passado um tempo, o Zé desapareceu da igreja e o pessoal começou a tentar saber o que aconteceu. E foram saber, ele estava doente no hospital, mas o encontraram feliz, exultante. Ué, Zé, o que aconteceu? Ele falava: eu tive visita. E a visita foi Jesus, que falou para ele assim: oi Jesus, oi Zé, eu sou Jesus. Então essa história nos mostra que não precisamos de muitas palavras, não é necessário estar em lugares próprios. Fecha no aposento do teu quarto, né? Quer dizer, fecha, vá para dentro de você e faça a tua ligação com Deus. Observe que muitos de nós somos como essa história que eu vou trazer agora. Um cidadão perdido no deserto, ora a Deus pedindo ajuda. E daqui a pouco, no seu caminhar, ele vê um oásis. Em lugar de agradecer a Deus, que ele estava esperando vir um anjo, dizendo: vá por aqui, vá por ali, vá por lá, e você chega nessa fonte, nesse oásis. Chegando no oásis, qual foi o pensamento dele? Puxa, que boa ideia que eu tive. Que sorte de eu não tomar o atalho para a direita e sim o da esquerda. E aí eu cheguei nessa fonte. Que sorte que eu tive. Olha que boa ideia que eu tive. E eu me felicito
por minha coragem de não me deixar abater. De fato, a gente não deve se deixar abater. Mas a maioria das vezes, quando pedimos alguma coisa em oração, nós recebemos intuitivamente dos nossos amigos espirituais o conselho sobre qual atitude fazer, sobre qual caminho tomar. Um pouco mais na parte científica da nossa religião. A ação da prece é vibração energética. Ela flui a partir do pensamento. O veículo pelo qual a energia do pensamento se apoia é o fluido cósmico universal. E através dele, flui o pensamento instantaneamente. A ação da prece se faz transmissão de pensamento a pensamento. De um ser para outro. É uma energia que flui a partir do pensamento. Nós podemos orar por nós e devemos. Podemos orar também pelos outros e devemos. E aí é um detalhe importante. A gente pensa que ao orar para o outro ou pelo outro, estamos fazendo um bem para o outro. Até estamos. Mas quem primeiro recebe somos nós. Então, ao orar pelo outro, já recebemos. Porque essa energia, ela flui a partir do pensamento, mas ela engloba todo o corpo em todas as direções e sentidos. Quando eu penso no bem, o bem pensa também. Quando eu penso no bem para alguém, eu sou o primeiro a ser beneficiado. Então a oração pode ser por quem está encarnado ou por quem está desencarnado. A gente falou da história do pensamento. Ele tem um poder imenso. Sabe, não depende de palavras. Nós estamos repetitivos nisso aqui. Não depende de palavras. Não depende de hora para se fazer uma oração. Não depende de lugar. Não depende de momento. Nem da forma. É qualquer hora. Se eu estiver sozinho ou em grupo, o pensamento que eu emiti numa oração se transmite para onde eu quero que ele vá. E aí nós trouxemos o Chico. Pela prece, o ser humano atrai para si o auxílio de bons espíritos. Pensamento bom traz gente boa para o nosso lado. Pensamento em coisas não úteis traz pessoas inúteis ao nosso lado para nos influenciar. E vocês se lembram quando Kardec intuiu aos espíritos. E ele responde para Kardec que os seres espirituais agem sobre nós muito mais do que imaginamos. E ele diz assim, no geral, eles que vos dirigem. Então, quando eu trabalho bons pensamentos, eu tenho bons amigos espirituais me ajudando. De toda forma, eles vão estar conosco. Quando eu não trabalho bons pensamentos, eu estou atraindo os irmãozinhos em dificuldade que podem me atrapalhar na minha caminhada. Então, a prece e os bons pensamentos nos trazem os amigos espirituais, principalmente naquilo que chamamos de dificuldades. Nós temos à nossa disposição esse recurso extraordinário, que é o recurso da oração. Elevemos o nosso pensamento a Deus, procurando a sintonia com os bons espíritos que vão nos ajudar nessas dificuldades. Sabe por quê? Que a providência divina a tudo provê. Nada vai nos faltar. Nada do que é necessário para o nosso caminhar em direção à evolução. Aí nós buscamos de novo Jesus. E lá atrás ele falou assim, eu me vou, mas pedirei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, que vos fará relembrar aquilo que eu disse, vos ajudará a entender o que eu disse e muito mais. Então nós vamos recorrer, através de Kardec, vamos lá, Jesus. Os conselhos que ele nos dá. 3. Buscai e achareis. Ou procurai e encontrareis. Significa a mesma coisa. Aí a gente pode dizer assim, mas
Buscar e achar o quê? Buscar o verdadeiro sentido desta vida. Qual é o verdadeiro sentido desta vida? É entendermos que somos seres espirituais, vivendo uma experiência na matéria. Então, buscai e achareis, mas busque entender o sentido da vida, observando valores espirituais. Esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. Ele diria assim: outro conselho vos dou. Na verdade, é uma outra fala dele, muito conhecida de nossa, né? Buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Batei e abrir-se-vos-á, conforme a tradução. De que ele está falando? Que porta é essa? É a porta do conhecimento. Então, através do conhecimento, eu posso entender uma dor que chega até mim. Principalmente nessa época que a gente está vivendo aí. As dores e sofrimentos. A gente pode entender que nada é em vão nos planos de Deus. Nada que nos acontece é por acaso. Só o conhecimento pode nos propiciar isso. Deus não erra com ninguém. Então, que porta é esta? É a porta do conhecimento. Lembra que ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu sou a porta. Ele é a porta do conhecimento. O que é o conhecimento? São os ensinos do Cristo. Mas veja, para completar e chegar no trabalho de hoje, não adianta nada eu ser um sujeito que estuda bastante, conheço bastante, se eu não colocar em prática. É a vivência que é importante. Então não é suficiente só conhecer a verdade. Muito já se falou aqui. O que é a verdade mesmo? A verdade são as leis de Deus. A verdade são as leis de Deus. Então, através de Jesus, nós vamos entender o que é a verdade, que são as leis de Deus. Mas é necessário vivenciar essas verdades na vida de cada qual. E Jesus completa: pedi e obtereis. Sabes o que deves pedir a Deus? Realmente, a gente sabe o que deve pedir a Deus? Peça socorro para as suas dificuldades. Conecte-se com Ele. Deus, me ilumine, me proteja. Faça com que eu possa estar acompanhado de amigos espirituais, e aí a minha parte são os bons pensamentos. Deus, me ilumine, me proteja, me ajude, me socorra nas minhas fragilidades, porque ainda estamos em evolução. Hoje eu sei quem eu sou, e por isso eu sei das minhas fragilidades. Eu sei mais ou menos o meu real tamanho, por isso eu peço, Deus, me ajuda nas minhas fragilidades, me ajuda nas minhas dificuldades. Me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou um espírito a caminho da felicidade. Me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.